Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel e vocês estão aqui pro pré-jogo do jogo do ano, Chelsea Pafos, pela fase de grupos da UEFA Champions League, que acontece amanhã, na quarta-feira, às 5 horas da tarde do horário de Brasília. Nosso penúltimo jogo na fase de grupos da Champions. No momento da gravação desse vídeo, ainda está rolando a rodada de hoje na Champions League, mas no atual momento o Chelsea é 14º. E amanhã a gente tem que secar aí alguns times, né? A gente tem que secar a Atalanta, o Borussia Dortmund está perdendo pro Tottenham, né? Que é meio bizarro, mas a gente tem que secar o Atlético de Madrid, tem que secar o City, né? Tem que secar uma galera. Assim, são 2 jogos cruciais para a nossa temporada, né? A gente querendo aí, pelo amor de Deus, uma vaga entre os 8, né? Para chegar nas oitavas. E, cara, é difícil dizer se a gente vai conseguir, tá? Eu acho que, assim, o jogo contra o Pafos é obrigação, na minha opinião, já adiantando isso aqui. Desculpa, eu não vou entrar nessa mentalidade derrotista do Chelsea, de parte da torcida do Chelsea e com certeza da diretoria desse clube, de não, é porque caramba, não existe mais bobo no futebol, para falar do Pafos, lá, né? Cara, o time do Chelsea, o time B do Chelsea, tem a obrigação de passar o carro no Pafos. Desculpa se isso parece um absurdo para você. Bom, realmente, então os níveis nesse clube aqui despencaram. Mas, animosidades à parte, amanhã é um jogo feliz. O nosso encontro com o Pafos é um reencontro com ninguém mais, ninguém menos do que Davi Luiz. Infelizmente, o nosso querido cabeludo é dúvida para o jogo contra o Chelsea. Não se sabe se ele vai estar apto para a partida, mas, cara, vai ser muito legal se ele tiver. Assim, eu acho que seria muito maneiro ver o Davi Luiz jogando, né? Ele faz parte daquela extensa leva de jogadores do Chelsea que foram para o Arsenal basicamente se aposentar e não ganharam quase nada com o Arsenal. O Davi Luiz chegou até a ganhar uma FA Cup, né? Em cima da gente. Enfim. Mas, cara, vai ser muito legal ver o Davi Luiz de novo se ele estiver apto para jogo. É um cara que eu, particularmente, tenho um carinho muito forte por ele. É um cara que eu gostava muito dele, moleque. Eu gostava muito dele na primeira passagem. E na segunda também. Quando ele voltou pro Chelsea, cara, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, cara, eu no ápice dos meus 12 anos de idade, caramba, cara, o Davi Luiz tá de volta, que maneiro. E quando ele foi pro Arsenal, irmão, eu fiquei bolado, filho, fiquei bolado, né? Mas isso é um tópico para outro vídeo. Falando aqui sobre o Chelsea agora, o Liam Rossini, na coletiva dele, disse que, em termos de desfalques, em termos de dúvidas, Enzo Fernandes apenas, né? Tá doente, tá dodói, tá nessa leva aí de jogadores que estão resfriadinhos, né? Mas, pelo visto, é um dos únicos, porque o Estevão tá de volta, o Guiten está de volta e o Malo Gusto também. Ótimas notícias, na minha opinião, considerando que mesmo sendo um jogo muito importante, Champions League, cara, tem que ser o nosso foco a Champions League. Para tentar salvar essa temporada, meu amigo, foco nas Copas. Na Copa da Liga, tentar fazer um milagre, na FA Cup ir o mais longe possível, e na Champions League tentar fazer história. Tentar, assim, curar o câncer. Fazer uma coisa desse nível na Champions. Né? Então, mesmo com essas condições, eu acho que amanhã é jogo para rodar. É jogo para rodar o elenco. Entendeu? Eu acho.
todo respeito ao Paphos, não digo isso com nenhum nível de condescendência na minha fala, mas, gente, o Chelsea tem um elenco de 2 bilhões de euros aí. Se vocês não têm a capacidade de ganhar do Paphos em casa, eu acho que realmente não é nem passar pro playoff da Champions, não. Acho que você realmente tem que ser eliminado. De verdade, assim, desculpa, né? E como eu falei, Estevão, Malo Gusto, Gittins estão de volta. Enzo é dúvida. Palmer e Reece James, que têm entrado ali em avaliação, né? Sofreram aí com problemas físicos nos últimos jogos. Nenhuma novidade quanto a eles, então, na dúvida, estão aptos para jogo. Agora, o que eu faria em termos de escalação? Vamos lá. Para mim, treinador Thiago Pimentel aqui com a prancheta. Jorgensen no gol. Tudo bem, não me incomoda. É aquilo, goleiro não precisa rodar. Mas o conceito de goleiro de Copas é uma coisa bem real, então vamos de Jorgensen no gol. Na lateral direita, eu iria com o Malo Gusto. Se ele tá apto para jogo, bota ele para jogar. Não gostaria de ver o Reece James jogando amanhã, a não ser que seja imperativo para a partida, mas eu espero muito que não seja, porque, pelo amor de Deus, é o Paphos em casa com um elenco de 2 bilhões de euros. Eu acho que isso fala por si só, né? Então, partindo para a zaga, eu iria... eu esqueci de um desfalque amanhã. Tosin, né? O Tosin teve uma lesão que deve desfalcar o Chelsea aí por algumas semanas, de acordo com o Rocinho, né? Melhoras para o jogador. Eu não sou muito fã dele enquanto um jogador, enquanto um profissional, mas nunca é bom ver um jogador, especialmente do seu time, se machucando. Dito isso, na nossa zaga, cara, eu acho que a zaga pode ser a titular, né? Ou pelo menos um dos titulares no momento, que é ou Chalobah ou Fofana. Eu iria de Chalobah e Badiashile, considerando a instabilidade física que permeia o Fofana. Não acho que seja o jogo amanhã para arriscar ele. Enfim. Na lateral esquerda, Rato. Eu acho que é um jogo perfeito para ele. O Rato tem tido bons minutos recentemente. Fez um grande jogo contra o Charlton. Então eu espero que o Paphos mantenha ali um nível, ou melhor, eleve um nível de atuações do Rato, que tem sido silenciosamente um jogador a se observar no Chelsea. Meio campo, eu espero ver um meio campo padrão, ou melhor dizendo, o meio campo força máxima do Chelsea, e aí eu iria de Caicedo e Andrei Santos. Especialmente com o Enzo Fernandes em dúvida, né? Eu não escalaria, se está em dúvida, deixa ele. Fim de semana contra o Crystal Palace não vai ser um jogo fácil, então deixa o moleque descansar, sabe? Caicedo e Andrei Santos é uma dupla perfeitamente capaz, na minha opinião, de neutralizar o meio-campo do Paphos. Mais à frente, boa noite. Não, perdão, desculpa. Boa noite, que inclusive, de acordo com o Simon Johnson, sempre foi planejado que ele ficasse apenas a primeira metade da temporada, apesar do acordo ter sido publicamente divulgado como um acordo para o ano inteiro. Enfim, né? É mais um caso aí, é mais um fenômeno do jornalismo que cerca o Chelsea. Mas, porra, tá bom, né? No nosso ataque, cara, no nosso quarteto ofensivo, eu iria de Estevão. Para mim não tem muito motivo pro Estevão não ser titular contra o Paphos. De verdade, assim, o moleque não tá jogando, sabe? Se ele tá sendo protegido, meu amigo, ele tá sendo mantido em cativeiro quase. É tipo a Fiona no Shrek, cara. Tá sendo guardado numa torre de um castelo na casa do cacete, protegida por um dragão
permeado por lava. É isso que estão fazendo com o Estevão, a nossa querida Fiona do Chelsea. Não vejo necessidade disso. Então, para mim, Estevão amanhã. Do outro lado, pode ser o Garnacho, pode ser o Gittens, mas em termos de manter uma sequência, vamos de Garnacho. O Gittens pode perfeitamente ser titular, na minha opinião, mas eu não ficaria nada chocado de ver Gittens na direita e Garnacho na esquerda, porque a gente tem que proteger o Estevão. Oh, meu Deus. Enfim, né? E no meio-campo eu espero ver, de camisa 10, mais especificamente, eu espero ver o João Pedro. Eu espero ver o João Pedro com o Liam Delap no comando do ataque. O Delap que fez a coletiva também, né? A UEFA tem isso de ser o treinador, um jogador. Quem representou o Chelsea hoje foi o Delap. Às vezes isso não quer dizer nada, mas eu acho que seria um jogo interessante pro Delap também ganhar minutos, tentar recuperar aí a reputação dele, talvez desassociar do WWE e ir pro futebol, sabe? Uma troca de esportes. Eu acho que seria interessante para ele no momento. Enfim, é isso, pessoal. Em termos de palpite, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho esse jogo como obrigação, tá? O Chelsea perder, o Chelsea não ter um resultado, e um resultado convincente, não tô falando de ganhar de 4-0, 5-0, não. Mas assim, um 2-0 contundente, pra mim, é obrigação. Entendeu? Desculpa, cara. O Chelsea tem um elenco bilionário. Bilhões investidos, no plural. Entendeu? Não faz sentido você ter um elenco desse e você não conseguir ganhar do Pafos em casa na Champions League. Na minha cabeça, isso é muito claro. Se eu tiver errado, me corrija aqui nos comentários, que eu estou mais do que disposto a ouvir. Então, isto posto, eu acho que o Chelsea vai fazer a obrigação dele. Eu acho que a gente está falando de um jogo amanhã que será vencido por um placar de 2-0. Não vai empolgar ninguém. Eu não acho que o Chelsea vai me fazer ficar aqui, ó, na ponta da cadeira, louco, salivando aqui, vendo o futebol do Leon Rossini, mas eu também não acho que eu vou passar raiva amanhã. Ou pelo menos eu espero. Com esse clube, cara, isso sendo justo, e já na era Abramovich, esse time aqui, ele tinha os seus sustos, ele tinha os seus momentos de caridade FC, que, na minha opinião, só foram intensificados com o Clear Lake Capital. Enfim, é isso, pessoal. Um pré-jogo aqui pontual, né? Pré-jogo aqui, pô, resenha, entendeu? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos e se inscreverem aqui no Ilha do Chelsea para esse e outros vídeos sobre o maior de Londres. Até amanhã com um pós-jogo, com a minha análise, que eu espero que vocês já estejam acostumados, sobre a partida do Chelsea contra o Pafos. Então, um abraço e tchau!